Eu coloquei um tema na mensagem de hoje, chama assim, com quem você quer andar? Ou com quem você está andando? Tem um ditado popular que diz da seguinte forma: me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Amados, esse ditado popular realmente é uma frase reveladora. Porque quando a gente se entende o que é andar, eu imagino o que seja caminhar, percorrer um caminho, agir, viver. Sabe, amados, todos nós, ao menos a maioria, anda ou procura andar acompanhado. Ninguém gosta de estar sozinho. E a gente quer, alguém que esteja compartilhando de alguns momentos da nossa vida. Mas a pergunta é, com quem você tem andado? Como você tem escolhido aqueles que andam com você? É por amor? Você tem escolhido pela amizade, por afinidade, pela simpatia? Você tem escolhido por interesse ou por necessidade? Sabe, o que tem movido dentro de nós quando a gente busca parceiros para andar nessa estrada da vida? Hoje nós não vamos falar de família, mas tem uma parte que fala sobre família. Mas o parceiro, seja o nosso cônjuge, seja o nosso sócio no trabalho profissional. Às vezes você tem uma atividade, você tem um hobby, você tem uma pessoa com quem você vai, com quem que você divide ali aqueles momentos, e como você tem escolhido, com quem você tem andado. E essa semana o Senhor ministrou uma palavra em nosso coração, que está lá em Amós 3, e você vai entender, com quem você quer verdadeiramente andar. Amós 3 é uma palavra dura, e a palavra nos diz da seguinte forma: ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que eu fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Outras traduções falam: a vós somente escolhi. Portanto, todas as vossas injustiças eu vou visitar sobre vós. Versículo 3 fala: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque, sem que ele tenha apanhado uma presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se ele não tiver apanhado alguma coisa? A ave vai cair no laço em terra, se não tiver o laço para ela? Ou esse laço vai se levantar sem que tenha apanhado alguma coisa? Versículo 6: tocará a buzina na cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito. Versículo 7: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Feche os seus olhos, Pai, nessa noite, Senhor. A Tua palavra foi lida, Senhor Deus, e nós queremos que o Senhor nos leve ao lugar onde o Senhor nos quer nos levar, um lugar onde é o Senhor e cada um de nós. Senhor Deus, o lugar onde não tem cansaço, não tem distração, não tem preocupações na mente, o lugar onde a Tua presença ministra em nossas vidas. Pai, eu quero declarar que esta igreja é Tua, Deus, este lugar é Teu, por isso visita cada um de nós com o Teu poder, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Amém. Sabe, Amós 3, a palavra do Senhor falando assim, que de todas as famílias da terra
Ele nos escolheu, ou escolheu o povo de Israel. Olha que graça, que glória. E eu quero estender isso a você de todas as famílias da terra. O Senhor escolheu a minha e a sua família, amém? E isso traz sobre nós uma responsabilidade, por sermos famílias escolhidas por Deus. E o versículo 3 ele fala assim: andarão dois juntos se não estiver de acordo? Marido e mulher andarão juntos se não estiver de acordo? Os sócios numa empresa andarão juntos se não estiver de acordo? Não. Você e seu amigo andarão juntos se não estiverem de acordo? Também não. Mas a palavra ela quer ir muito mais além. A pergunta: com quem você quer andar? Aqui Deus está falando que Ele escolheu famílias, que Ele escolheu vocês. E é esse andar junto, é com Deus. Como andar com Deus se não estiver de acordo com Ele? Amém? Vocês conseguem entender? O Senhor está nos levando a andar com Ele. Sabe, amados, e Paulo escreveu lá em Efésios 1, de 3 a 5, ele fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim também como Ele nos escolheu. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que a gente fosse santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, Ele nos predestinou para Ele. É para Ele que você foi predestinado, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amados, Ele nos escolheu por adoção, através de Cristo Jesus, e hoje, se eu e você podemos chamá-lo de pai, de paizinho, Abba Pai, foi porque Ele escolheu eu e você. Amém? Amados, a palavra fala que Deus tem nos abençoado com uma sorte de bênçãos espirituais. E hoje eu quero falar alguns personagens bíblicos que andaram com Deus. E eu quero começar por Davi. Lá em Atos, é engraçado, a gente vai falar de Davi do Antigo Testamento, mas em Atos 11, versículo 22, ele traz aquilo que nós precisamos, né? E tendo tirado a estes de Saul, levou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: eu achei Davi, o filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará a minha vontade. Homem segundo o coração de Deus. O Senhor está falando: eu achei em Davi aquele homem segundo o meu coração, e ele fará a minha vontade. E quando a gente olha aquilo que Davi escreveu, se eu pegar Salmos 16:8, Davi falando assim: ó Senhor, eu tenho sempre a minha presença, estando o Senhor, Ele à minha direita, eu não serei abalado. Sabe, amados, Davi, ele dizia assim: Senhor, eu sei que estás comigo, e eu não serei abalado. Amados, quanto de nós, no mais profundo das nossas almas, não queremos dizer: Senhor, eu sei que estás comigo e eu não serei abalado. Então diga, erga sua mão e fala assim: Senhor, eu sei que estás comigo e eu não serei abalado. Porque a presença de Deus, amados, na tua vida, ela te leva a lugares que jamais você imaginou, lugares mais altos, acima das preocupações, acima dos problemas, acima das lutas, acima das tempestades. Nós passaremos por aflições, mas o nosso coração se conservará em paz.
Porque nós sabemos que Ele está com você, Ele está comigo. Amém? Amados, Davi lá no Salmo 23, ele falando assim: ó Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Amados, Davi sabia que mesmo que ele tivesse que passar pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. E eu quero falar para vocês que somente quem passou pelo vale das sombras da morte sabe o que é isso. Não tem como descrever, não tem como falar o lugar de dor, de sofrimento, lugar de perdas físicas, perdas emocionais, o lugar que nós não tememos, porque sabemos que Deus está conosco. Quando somos obrigados a passar por este lugar, sabe, lugar que muitos entram e não conseguem sair com seus sentimentos preservados, mas é nesse lugar que Deus te dá força para passar e para enfrentar. E para terminar a frase de Davi, Salmo 116, versículo 9, Davi fala assim: eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Amados, é andar na presença de Deus aqui, na terra. Não é andar na presença de Deus quando a gente for para o céu, não. É aqui, é agora que nós temos que mostrar que somos filhos e dependentes dEle e queremos andar na presença de Deus. Amém? Então fala assim: Senhor, eu quero andar em Tua presença. E Abraão, amados, em Gênesis 17, versículo 12, o pastor Edson vai ler bastante, mas é muito importante cada versículo. Sabe, Abraão, a palavra fala assim que quando ele atingiu a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse para ele: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Eu farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Amados, pensou? Eu chegar e falar assim, o seu nome, e falar: anda na minha presença. Eu quero falar que é isso que Deus quer falar para você nessa noite. Anda na minha presença. Sabe, amados, quando a gente vê Abraão, Deus falando com ele, né? Olha, eu vou te multiplicar, né? Eu vou te de uma forma extraordinária. Nós achamos tão lindo, não achamos tão lindo? Não achamos tão bonito, né? Mas, amados, acho que Abraão falaria assim: é porque não era você que estava lá. Amados, Abraão, ele nos ensina que a chave foi a obediência. Porque Deus falou para ele: sai da tua terra. Olha, ele estava lá numa região, num país, e Deus chega para ele: sai da sua terra, ó, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E ele obedeceu. É coragem para fazer aquilo que precisa ser feito. É coragem para fazer aquilo que Deus manda. E quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12, amado, se ele não tivesse saído da casa do pai dele, se ele não tivesse ouvido, se ele não tivesse obedecido, se ele não tivesse pagado o preço para isso, ele não teria sido chamado para andar na presença de Deus, lá no capítulo 17. E Deus não teria reafirmado a aliança com ele. Então é obediência. Sabe, a palavra fala assim: muitos são chamados, poucos escolhidos.
Eu quero dizer, eu vou até fazer muitos são escolhidos, e poucos querem andar na presença de Deus. Porque se você parar para pensar, quantas vezes o Senhor já te chamou para estar na presença dEle? Quantas vezes você já recebeu a palavra de um irmão, ou você ouviu uma canção, ou você viu uma pregação e tocou profundamente no seu coração, você abriu a palavra de Deus e Deus falou com você? Quantas vezes você foi chamado para estar na presença de Deus? E eu quero dizer que o próximo passo só depende de você. Você quer ter a sua aliança reafirmada com Deus? Nessa caminhada com Ele? Então ouça a Deus, obedeça a Deus e busque a presença de Deus. E uma coisa muito importante que nós precisamos aprender, e aprendemos com Abraão: Deus, Ele é Deus, Deus, Ele é todo poderoso, e se nós queremos andar com Ele, é por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer. Amados, eu sei que muitos de nós somos atraídos à presença de Deus por aquilo que Ele pode fazer. Muitos de nós chegamos à igreja precisando de algo de Deus. Precisamos que Deus faça algo na nossa vida. Mas sabe qual que é a diferença? É permanecer na presença de Deus, não por aquilo que Ele pode fazer, mas permanecer por aquilo que Ele é. Amém? Aplauda o Senhor e declare: nós estamos aqui por aquilo que Ele é. Alamas, andalamas. E Abraão nos ensina isso de uma forma tão especial. Sabe por que Abraão nos ensina isso de uma forma tão especial? Porque Abraão, ele recebeu a promessa dele. A promessa tão esperada, tão aguardada, tão desejada, Deus deu para ele. Mas Abraão não deixou que a sua promessa fosse maior que o Deus da promessa. O que nós precisamos entender hoje, de uma vez por todas, amados, nós não podemos querer as bênçãos de Deus e não querer o Deus da bênção. Sabe, não é aquilo que Ele pode fazer, mas é aquilo que Ele é nas nossas vidas. Porque não existe, amados, nada nesse mundo, não existe carros, casa, recursos financeiros, não existe nada nesse mundo que pode te levar à eternidade, a não ser Senhor Jesus. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Abraão sabia muito bem disso. Amados, sabe que muitas vezes a gente vê que as pessoas, muitas vezes vêm para a igreja, recebem uma cura, recebem uma libertação, recebem uma bênção, recebem aquilo que tanto esperava, e aquilo que elas receberam de Deus é tão mais importante, e elas esquecem de Deus, elas vão embora. Mas eu quero que eu e você possamos aprender que se nós tivermos essa atitude, talvez a nossa fé pode ser provada. Talvez poderá chegar um momento que Deus pedirá a nossa bênção. Então, tenha a motivação certa no seu coração. Abraão sabia disso, que quando Deus pediu para ele entregar a sua promessa, Abraão, ele foi obediente e foi pela fé. Fala assim: foi obediente e foi pela fé. Quando a gente olha lá na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, um versículo resume isso que eu quero dizer para vocês. Hebreus 11, versículo 17. A palavra fala assim: pela fé,
ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito. Versículo 18. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. E ele considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Amados, tamanha era a fé de Abraão. Ele não teve dúvida de entregar a sua promessa. Ele considerou que se Deus deu, se Deus pediu, até dos mortos ele poderia ressuscitar Isaque. Sabe, amados, a gente quer andar com Deus e muitas vezes a gente não sabe esperar pela nossa promessa. Nós queremos andar com Deus e quando conquistamos o que esperamos, esquecemos daquele que nos deu. Andar com Deus é entender que é Ele que dá a direção e a nossa vontade precisa se render à vontade daquele que sabe todas as coisas. Amém? E o penúltimo personagem que eu queria falar é Noé. Lá em Gênesis 6, eu quero que você abra sua mente para entender esse contexto que Noé vivia. Versículos 5 e 6 fala assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou no seu coração. Aí o versículo 8 e 9. Noé, porém, ele achou graça aos olhos do Senhor. E essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Versículo 11 e 12. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Amados, é mera semelhança que nós estamos vivendo hoje, vivendo num mundo onde a terra está corrompida e cheia de violência. Onde as pessoas, elas, não é que eu vou falar assim, elas não têm se esquecido de Deus. Não é isso. As pessoas não esquecem de Deus. Elas sabem exatamente quem Deus é. O que as pessoas têm feito é uma provocação contra Deus. A terra está desse jeito. Não é que as pessoas não sabem quem é Deus. As pessoas têm provocado a ira de Deus. Sabe, quando a gente olha esse contexto, né, de Noé, e fica uma pergunta no nosso coração: é possível andar com Deus vivendo num mundo assim, cheio de corrupção e violência? Para você, a pergunta: é possível andar hoje nessa terra, andar com Deus numa terra cheia de corrupção e violência? E a resposta é: Noé andava com Deus. Não importa se você vai ser chamado de careta, de quadrado, de antiquadro. Não importa se as pessoas às vezes não vão desejar a sua presença. O que é importante é a gente andar com Deus. Amém? E o último personagem, Enoque. Gênesis 5, 22 e o 24. A palavra fala assim:
andou Enoque com Deus. Lá no 24, hoje eu estou judiando do Marcos, e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus tomou para si. Meu Deus, que intimidade é essa com Deus? Que nível que Enoque tinha diante de Deus? Sabe, quando a gente, vamos viajar nos nossos pensamentos, na nossa imaginação, vamos imaginar lá, né, Deus falando com Enoque: Enoque, você precisa ir lá em tal lugar, levar a minha mensagem. Aí Enoque dizia assim: Senhor, se você for comigo, eu vou. Aí Enoque fala: Senhor, se você estiver comigo, coragem eu tenho. E Deus respondia assim: então vamos, eu estou com você, Enoque. E Enoque falava: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Aí, determinado dia, Enoque falando com Deus: Deus, entra na minha casa, senta aqui na minha mesa hoje, janta comigo. Aí o Senhor olha para ele e fala assim: não, Enoque, hoje é você que vai para minha casa. E conforme a palavra diz, vamos, aplauda o Senhor. Amados, o quanto nós queremos que Deus esteja na nossa casa, mas, olha, também vai chegar um dia para mim e você, que Deus vai falar assim: filho, eu não vou entrar na sua casa não, é você que vai vir para minha casa hoje. Que intimidade, que nível de comunhão com Deus. E eu queria falar para vocês a diferença de vontade e de propósito. Sabe, é muito importante a gente entender essa diferença nessa noite. A diferença da vontade e do propósito. Talvez você escutou, né, cada um que andava com Deus, e você sentiu uma vontade forte de andar com Deus. Sim ou não? Mas essa vontade que você sentiu nessa noite, você precisa pegar ela e transformar num propósito na sua vida. Porque se você não transformar a sua vontade em propósito, não vai servir. Sabe por quê, amados? Para andar com Deus, a gente precisa dar alguns passos. Por exemplo, ter momentos de oração, ter tempo de leitura da palavra, ter momentos da gente se consagrar, de buscar a presença de Deus. E isso muitas vezes não é fácil. Precisa haver dedicação, precisa haver disciplina em busca desse propósito de andar com Deus. Amados, não é simplesmente a vontade de andar com Deus. Sabe por quê? A vontade, ela passa. Mas se você tiver um propósito, ele vai permanecer. Porque quando você não tiver vontade de orar, o seu propósito te faz orar. Quando você não tiver vontade de buscar a Deus, o seu propósito te levará a buscar a Deus. Quando você não tiver vontade de amar, não tiver vontade de abençoar, não tiver vontade de perdoar, você sabe que você tem um propósito, e o teu propósito te levará a fazer todas essas coisas, e te levará a níveis mais altos do que você possa imaginar, níveis mais altos do que simplesmente aquilo que você quer, porque você não vai parar até atingir o propósito determinado para a sua vida. Amados, na nossa vida secular, na nossa vida fora da igreja é assim. Você quer ser promovido, você quer melhorar, o que você faz? Mesmo sem querer trabalhar, você começa a trabalhar mais. Se você estuda, você começa a estudar mais. Ah, tem um concurso para fazer
tem um vestibular para passar, você começa a estudar, você começa a se dedicar, e você só vai parar quando realmente atingir o teu propósito. Ou melhor, quando você chegar lá, você não vai parar, porque você vai querer permanecer no lugar aonde você chegou. Tem uma canção que às vezes ela gruda na minha mente, que ela fala assim: eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar, que eu não preciso sair, é só você ficar. Na nossa vida espiritual será assim, amados. Nós precisamos dessa dedicação, nós precisamos dessa disciplina, porque quando você chegar nesse lugar, andando com Deus, obedecendo, ouvindo a sua voz, você vai querer permanecer nesse lugar. Amém? E eu vou dar um exemplo na minha vida de vontade e de propósito. Quando eu fiz o tiro de guerra em Lucélia, há não sei quantos anos atrás, aqui da igreja, acho que é eu e o Júnior Miranda, e eu não queria ser monitor. Aliás, eu não queria nem fazer o tiro de guerra. E aí chegou lá o sargento, sem eu pedir, ele escolheu algumas pessoas para ser monitor e ele me escolheu. Não tinha nem como recusar. Amados, era algo que eu não gostava. Era algo que ia contra a minha própria vontade. Amados, eu orava todos os dias, uma oração fervorosa, da minha casa até o tiro de guerra, porque eu sabia que eu seria esmagado naquele lugar. E aí começou. Era a ordem unida, na minha escala, eu tinha que comandar o pelotão. Aí tinha tiro à distância, eu tinha que ser bom no tiro à distância. Sendo que quando ficava com a arma do lado, passava até mal por estar com uma arma do lado. Amados, e aí chegou um dia que teve um desafio maior. Nós fazíamos provas e havia uma medalha que seria entregue no dia da formatura. Essa medalha era de aplicação em estudos. E sabe quando uma luz brilha nos seus olhos e você fala assim: essa medalha, eu vou lutar por essa medalha. Foi fácil, amados? Não foi fácil. Antes das 6 horas da manhã eu estava no tiro de guerra. Eu saía de lá, eu ia trabalhar minhas 8 horas. Eu saía do trabalho, eu ia fazer a faculdade, que saía às quase 11 horas da noite. E tinha as provas do tiro de guerra para fazer. E quando eu estudava de madrugada. Era o único horário que eu tinha. Mas eu comecei a me dedicar. Eu comecei a me esforçar. E quando chegou para metade do ano para frente, a gente já começa a saber aqueles que estavam se destacando nessa questão. E tinha um concorrente meu que, se eu tirasse 10, ele tirava 10. E vice-versa. E isso foi até o último dia. E no dia da formatura, lá no dia, na frente das autoridades, na frente dos pais, na frente de todo mundo, o dia que recebi lá a graduação de cabo, passou um filme na minha cabeça. O filme desde o primeiro dia que eu estava ali, sem vontade, não queria. E como eu estava ali, feliz, contente, fazendo aquilo da melhor maneira possível, me dedicando, me esforçando. É como se você visse cada limão que apareceu na sua vida e Deus fez limonadas, as melhores possíveis. E aí na hora H, a hora que chamou para receber aquela medalha, meu nome foi chamado. Amados, às vezes você não tem vontade, mas o seu propósito
te fará vencer. Por que acontece essa história? Sabe, porque quando você tem um propósito na sua vida, você faz, você acontece, você vence muralhas, você supera as dificuldades, você supera o medo, você supera a timidez, você supera a vergonha, porque todo o processo que você está passando vai te levar para um lugar melhor. E é isso que Deus quer de mim e quer de você nessa noite. Tá? E eu quero falar assim, não se acomode onde você está. A palavra de Deus fala assim, que o limpo se limpe ainda mais. Sabe, amados, você pode alcançar níveis maiores do que você já conquistou. Você pode ir além daquilo que você imagina, porque a palavra de Deus fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pede e além daquilo que você pensa. Amém? Sabe, amados, nessa noite Deus te convida a dar os primeiros passos para andar com Ele. Vai ter pedra no caminho? Vai. Vai ter buraco nesse caminho? Vai. Vai ter armadilhas? Sim. Vai passar pelo vale da sombra da morte? Vai. Vai ter aflições? Sim. Mas Ele mesmo já nos ensinou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então diga nessa noite para você mesmo, levanta sua mão e fala assim, eu vou vencer. Eu vou andar com Deus. Aplauda ao Senhor. Agora a verdade. É o último texto para encerrar. Sabe o que é interessante? Nós vimos aqui a vida de Enoque, Noé, Abraão, Davi. E aonde que você leu essas histórias? Num livro sagrado chamado Bíblia. Amém? Eu quero falar para você que assim como Enoque, Noé, Davi, Abraão tem as suas histórias escritas, a sua história está sendo escrita. Pastor, verdade. Tem livros. Quando nós chegamos diante do Senhor naquele grande dia, tem livros que serão abertos, livros que terão o meu nome e o seu nome, e lá terá muita coisa escrita. Para não falar que é a invenção do pastor Edson, colocar medo em vocês, Apocalipse capítulo 20, de versículo do 11 ao versículo 15. Do versículo 11 ao versículo 15 diz assim: E eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, fugiu o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amados, sabe, naquele grande dia, quando abrirem o livro, e quando forem ler o seu nome, que lá possa estar escrito:
a terra estava corrompida e cheia de violência. Mas vai estar lá. E Fabinho andava com Deus. Pastor Flávio andava com Deus. Geraldo andava com Deus. Amém. Que o seu nome esteja escrito. Andava com Deus. Amém. Coloca a mão no seu coração. Comece a imaginar esse livro sendo aberto. E lá está escrito o seu nome. E andava com Deus. Amados, é muito sério. É muito sério. Sabe, o livro da vida. O que é o livro da vida, pastor? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque a palavra de Deus em João 3,16 fala: olha, Deus ele amou o mundo de uma tal forma que ele deu o seu único filho, para que se eu e você cresce nele, nós não íamos perecer, mas nós teríamos a vida eterna. No momento que nós erguemos a mão e dizemos: eu quero esse Jesus na minha vida, eu creio no Jesus Filho de Deus, o meu nome é escrito no livro da vida. E vai ser o meu e o seu nome escrito no livro da vida, que nos dá direito a entrar nas moradas do Pai. Amém.